Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Tá tudo bem por aí? Como é que vocês começaram o dia? Começaram bem? Pra frentex? Para o alto e além? Espero que todos estejam perfeitamente bem, apesar das nossas imperfeições, né? Que bom que somos imperfeitos. A vida seria um tédio se tudo fosse perfeito, né? O que que nós iríamos aprender com uma vida perfeita? Não consigo nem imaginar, ainda mais eu, hiperativa. Antes do tema desse vídeo, que eu acredito que será bem relevante para a nossa querida Vitoreto. Adendos? Sim, alguns adendos. 3, tá? Dois especificamente são para ficar bem enfatizados em relação a vídeos anteriores, tá? Os frutos do espírito são estados de espírito derivados da criança interior. A essência tem acesso a esta criança que dessa forma se desenvolve, né? Se desenvolve no sentido de ascender, né? A criança interior é a base do animal bípede. Para que esses estados de espírito ascendam, é necessária a interferência da essência. Por isso, Yeshua disse que se não fores como uma criança, não herdarás o reino de Deus. Os estados de espírito, os frutos do espírito, correspondem ao estado de uma criança, a natureza da criança. A criança que há em todos nós e que somos, na verdade, né? Somos todos crianças crescidas. O segundo adendo é que isso tem a ver com o vídeo anterior. Que bom. Tem relação com o último vídeo sobre padrões e tem a ver com o vídeo anterior. Não existe acaso. Não existe o certo ou o errado. Tudo é como é. O que existe é um passo de cada vez, acertar cada vez mais. Mas são processos. A dualidade classifica isso, aquilo como ruim ou mal, ruim ou bom, mal ou bem, certo ou errado. De repente, o ruim, o mal e o errado dominam a sua vida se você permite que o dualismo seja a base da sua crença, tá? Tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é errado faz parte da estrutura da sociedade humana. É criação humana. Na natureza original de tudo, tudo é bom, inclusive nós. A essência, ela só produz, por exemplo, as virtudes. Ela permite que o espírito flua os estados de espírito ou
os frutos do Espírito. Tudo, na verdade, é bom. O ser humano gera o mal. Na não casualidade de tudo, quando o mal ocorre, ele não é um acaso também. É difícil ter que encarar isso. Principalmente a maioria das pessoas. É muito difícil encarar isso. Quando o mal ocorre, ocorre na não casualidade das coisas, porque alguém gerou o mal e alguém esteve exposto a esse mal. Tem um termo muito popular que diz assim: estava no lugar errado na hora errada. Por pior que tenha sido o evento, não. Nós não temos condições de compreender isso com totalidade, porque nós não temos acesso ao passado de ninguém, nem ao futuro, muito menos o nosso, quem dirá dos outros, né? O futuro de ninguém a gente pode prever ou ver. Quando algo ocorre de forma drástica, houve um porquê. Por não sermos capazes de enxergar passado e futuro de ninguém. A lei do retorno, ela vem para bem e para mal. A causa e efeito. Embora a dificuldade de compreender e aceitar esse conceito, aceitar te poupa de desgastes e sofrimentos desnecessários. Arrastar determinados sentimentos, sensações e pensamentos por mais tempo do que se deveria, não vai mudar nada. Se mudar, vai ser para pior. Você vai se desgastar, você vai ficar doente, você vai ficar deprimido, você vai perder a perspectiva de vida. Nada é acaso. Tudo tem uma razão para ser como é, por pior que possa parecer. Sabendo-se que não adianta culpar um Deus por nada de ruim que acontece. O mal quem gera é o próprio ser humano. Também não adianta culpar um diabo. Na perspectiva bíblica, o diabo está preso no inferno e quem tem a chave do inferno? Então, de onde que vem o mal? Do próprio ser humano. A escolha do ser humano fazer bem e o mal. O ser humano cria dualidade, quando em vez de praticar o bem, ele gera o mal. Ok? É difícil, eu sei. Há muita coisa relacionada em certas questões das nossas vidas, né? Principalmente diante de eventos ruins.
muitas questões externas e internas. Tudo, absolutamente tudo é muito complexo quando diz respeito ao que o ser humano manifesta, sabe? Nós fluímos e ao mesmo tempo estamos abertos ao que é externo. Quando se alcança a compreensão disso, uma sucessão de outras compreensões acontecem. O tema do vídeo, chamada tá estranha, não tá? Eu notei que eu tô estranha do outro vídeo. Aliás, né, eu tô num processo de estranheza e cada vez mais estranha. Nada é acaso, né? Eu disse para nossa querida Vitoreto que depois que eu falasse sobre o animal bípede e a essência, fizesse essa dissociação, eu iria falar sobre os 9 carismas ou 9 dons espirituais na linguagem bíblica, né? Tem muitas pessoas interessadas na minha visão espiritualista, que é um termo que eu não uso mais, tá? Não, eu sempre usei o termo espiritualista sem saber se ele existiu ou não, né? Para me ficar desassociada de religiosos e outras vertentes de quem lida com espiritualidade, sabe? Eu não gosto de ser associada a nenhuma crença específica. Esse não gostar não é um capricho. É que eu gosto que fique bem claro que eu não estou aqui defendendo nenhuma crença específica. Lembrando que a magia tradicional não é uma crença, nem uma seita, nem uma ordem, nem uma tradição. A única crença que não precisa, por sinal, de defesa é papai. Ele não precisa de defensor, não precisa de advogado, né? Então, eu não estou aqui puxando a brasa passadinha de ninguém, levando-se em conta que, na visão da espiritualidade, na visão de papai, todos somos iguais. Totalmente iguais. Não há maior nem menor. Então, como o termo espiritualista começou a ser usado por algumas pessoas que não são nada espiritualistas, eu usei por tantos anos o termo espiritualista que eu até esqueci qual é o termo que eu tento desvincular. Parece espiritualista. Não é espírita. Enfim. Não uso mais o termo espiritualista. Não sou espiritualista mais, não sou religiosa. É maga? É. Isso não significa uma crença, uma vertente, né? Então, tudo bem usar maga.
Ah, falar minuciosamente sobre a espiritualidade que eu pratico só seria possível de modo privado, ou seja, na opção para membros, tá? Uma que tem os haters, outra que tem os fanáticos, outra que tem os plagiadores. É impressionante como tem gente pegando alguma coisa aqui e ali nos meus vídeos, né, alguns conceitos, e utilizando termos meus sem conhecer o que os termos significam, né? E aí o que acontece? As pessoas estão fazendo vídeos assim sem pé nem cabeça, porque elas não sabem definir, né? Eu crio termos para meus próprios conceitos. Como é que a pessoa vai definir, né? E desde 2005 a Shimada é alvo de muito plágio, seja nos poemas, seja em textos, seja em ideias, até em publicações de rede social. Eu fui plagiada, tipo assim, eu tive um pensamento, publiquei lá, fiz uma postagem, de repente tava aquilo que eu acabei de publicar desfilando no meu feed como uma frase junto com uma imagem e a pessoa assinava como sendo dela. Isso quer dizer, eu não sou uma autora famosa, né? Eu sou anônima, mas não devo ser tão ruim assim, porque eu tenho muito plágio, inclusive. Já houve escritores assim que tomaram minhas dores diante disso, né? Em relação a eu ser muito plagiada. E mas ninguém pode plagiar os seus conceitos espirituais. Não é isso. As pessoas pegam o que você diz e distorcem, dão uma reciclada, né? E apresentam como se fosse delas. Sendo que a minha crença, ela é passada oralmente. Então, eu não quero ver isso acontecendo. Vocês não veem em lugar nenhum mago, nenhuma maga em cima de um palco vendendo o seu conhecimento. Eu não vou ser uma delas, né? Então, não sei como é que eu posso fazer isso, tá? No devido tempo, da forma como tiver que ser feito, vai acontecer, se tiver que acontecer, né? Por enquanto, a gente vai falando assim aquilo que pode falar. Então, nós vamos falar dos 9 carismas. Isso dá para falar. Por quê? Todo ser humano, sem exceção, nasce com os 9 carismas. Por quê? Porque eles vêm junto com a centelha divina. É uma manifestação da centelha divina através da essência. Tudo depende de como está a essência com a centelha. Daí, mais uma vez, a necessidade de autoconhecimento. A espiritualidade não é bagunçada assim como muita gente mostra, não, viu? Eu me lembro, eu tinha 12 anos quando eu recebi a unção de profeta. Então,
a manifestação da espiritualidade através de mim foi muito precoce, porque antes desta unção, eu me lembro que houve um empenho exaustivo, desgastante de algumas profetas para que eu e outras crianças manifestássemos o dom das línguas como confirmação do batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que já ouviu falar disso, né? Ou já viveu isso. Então, era uma coisa, eu não conseguia me focar ali naquele momento de oração, era quase um ritual, né? Como se tivesse um botão liga e desliga para o dom de línguas aparecer. E aparecia, não sei exatamente de onde tiraram esse conceito de que o dom de línguas comprova o batismo com o Espírito Santo. Nem toda pessoa que manifesta línguas estranhas tem o selo do Espírito Santo, né? Isso é uma das coisas que não ensinaram, né? Aí desperta um dos dons, que nem o de línguas, que parece ser o mais frequente, e ele é o mais frequente porque nem todo mundo está manifestando dom de línguas, coisa nenhuma. E fica por isso mesmo. Você agora tem o dom de línguas. Eu tenho dom de línguas. E o que é dom de línguas? É a confirmação de que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Não. Todas as pessoas têm o dom de línguas, o dom da fé, os 9 carismas ou 9 dons espirituais, todos. Algumas vão manifestar 1, 2, 4, alguns não vão manifestar nenhum. E eles não manifestam assim. Eu quero, pronto, já tenho. Já tenho despertado, né? Ter todo mundo tem. Despertar, eis a questão. Nem todo mundo que você vê falando em línguas tem o dom de línguas, tá? Muitas pessoas que parecem ter o dom de línguas, na verdade, tem outra coisa. Eu vou até procurar o nome aqui da patologia, que eu nunca guardo o nome, ainda bem, né? Glossolalia, tá? Não pense em vocês, embora muito religioso, muito espiritualista, ache que a espiritualidade e a ciência não andam juntas, eu não acredito assim. Há o dom de línguas e há a glossolalia. Existe como comprovar o dom de línguas, tá? O dom de línguas não confirma batismo com o Espírito Santo, não. Mas há como comprovar que há o dom de línguas. A espiritualidade não se contradiz, então se atentem. É por isso que
Repetidamente nós vemos: quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nunca diz quem tem boca para falar, fale, né? Porque hora de ficar mudo, ouvir e observar, para não entrar em confusão. Então, muita gente que parece que tem o dom de línguas, não tem não. Tem a glossolalia. E o que é a glossolalia, Simata? Eu conto. É um distúrbio de linguagem onde a pessoa inventa uma língua, tá? Não adianta falar assim, é que a pessoa está falando uma língua extinta. Como você sabe se é extinta, se ela foi extinta? Além da espiritualidade não se contradizer, ela é confirmada. Simples assim. Muito simples assim. Embora... Cadê a minha cola? Fechei minha cola. Embora todos nós, todos sem exceção, tenham nascido com os 9 carismas ou 9 dons espirituais. Tá ali minha cola. Nem todos despertam. Normalmente, nós veremos despertados em videntes, profetas, magos, magas, bruxos ou bruxas. Sim! Estes grupos de pessoas, videntes, qualquer nível de evidência, profetas, magos, bruxos, eles despertam pelo menos um dos 9 carismas. Mas os 9 carismas não é os 9 dons espirituais? É. Mas os 9 dons espirituais não tá na Bíblia? Tá. Como assim, vidente, magos e bruxos? Deus condena essa gente. Quem diz? Condena não. O ser humano condena. A discriminação condena. A preconceito religioso, a intolerância religiosa condena. Papai não. E aqui no caso de magos e bruxos, com certeza dentro da magia tradicional, porque na magia tradicional é que se usa o termo 9 carismas. 9 dons espirituais é na Bíblia. Entenderam? Normalmente esses videntes podem fazer parte da magia tradicional, mas independente, qualquer indivíduo que se desenvolva dentro da espiritualidade vai acender um dos dons. A magia tradicional, ela segue o conceito de 9 carismas porque ao longo dos estudos, das buscas e tudo mais, chega-se a determinadas conclusões, tá? São conclusões que criaram toda a estrutura da magia tradicional, resultado de muita busca, de muito estudo, certo? Diferente, por exemplo, no pentecostalismo, onde
falam que as línguas estranhas são confirmação de batismo com o Espírito Santo e não há nenhum desenvolvimento, nenhum ensino a respeito do uso dos dons, a magia tradicional não faz assim. A magia tradicional estuda cada dom, os seus campos de atuação e a maneira como elas se manifestam. Ai, sempre tem um fio de cabelo aqui. Um fio de cabelo pode me causar um tremendo desconforto. Impressionante, né? A sensibilidade. Se tiver um fiozinho de cabelo dentro da minha roupa, enquanto eu não achar esse fiozinho de cabelo, eu não tenho sossego. Então tá, a introdução. Videntes, profetas, magos, magas, bruxas, bruxos são pessoas com a capacidade de dialogar com o mundo espiritual e conseguir assim prodígios neste mundo. Prodígios, não vamos exaltar demais, tá? Esses prodígios, na verdade, são manifestações através da espiritualidade. São os trabalhadores da luz, são os manifestadores da espiritualidade, são os canais da espiritualidade. É para isso que existem os 9 carismas. São como armas, ferramentas no trabalho para a espiritualidade. Deveria ser para elevação do indivíduo, sim, mas o indivíduo se perdeu, né? Aí mudou a função das ferramentas, são as armas dos trabalhadores da luz. O assunto é vasto. Essa colinha que eu tô lendo tá no meu blog, tá? Eu fiz uma longa pesquisa por muito tempo para encontrar uma confirmação da minha conclusão, da minha própria pesquisa, né? Foi muitos anos assim de observação para chegar a uma conclusão e eu queria uma confirmação. Essa confirmação eu só encontrei em um blog de magia, que no caso tinha relação com magia tradicional. Falava da magia em geral, né? Magia e ocultismo. E aí eu republiquei essa postagem e depois eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Então, continuando, o assunto é vasto e, contudo, o que dizem as Sagradas Escrituras sobre os dons espirituais que permitem a algumas pessoas operar a nível espiritual de forma tão diversa e intrigante? Então, veja bem, quem desperta os dons não é o privilegiado, ou escolhido, ou ungido, ou especial, ou queridinho de papai, não. Todos nascem com o dom, com os 9 dons, todos. A na essência veio junto com a centelha. É como uma linha direta. A questão é, nem todo mundo vai despertar e nem todo mundo que desperta desenvolve. Sim, é necessário desenvolver. Desenvolver como? Com prática. Não estamos em Hogwarts.
não estamos dentro do filme Harry Potter, né? Não tem escola de profetas, de videntes, assim, não que eu saiba. É com conhecimento mesmo, com estudo, com observação. Por exemplo, Shimada, ela cresceu em meio a profetas. Eu vi as diversas formas que o dom da profecia foi manifestado. Isso me ajudou muito no discernimento e no alcance de clareza, né? Porque quando se fala dom de profecia, se abre um leque de modos da profecia se manifestar. Então, eu vou falar de cada carisma de uma forma que também vocês possam compreender o que vocês já viram antes, tanto em relação a profetas, videntes, bruxos, magos. Eu não sei se vocês já conheceram um mago alguma vez na vida, né? Mas inclui-se magos. Com base nas descrições que eu vou passar para vocês, vocês podem ter uma referência, assim, por exemplo, do nível de frequência que um manifestador ele alcança, qual a sua vibração e se ele realmente está manifestando dom ou outra coisa. O que é essa outra coisa chamada? Uma encenação, um achismo de que tem dom. Simplesmente, quando você chega nesse ponto de estar analisando se quem diz ser você está despertando e desenvolvendo o que está em você, sabe? Deu para entender? Porque eu vou abrir meu coração para vocês. Tem uma coisa que eu simplesmente não suporto. Autoafirmação. A gente fala muito aqui de auto isso, auto aquilo, né? Tem autos que... Autoafirmação. A pessoa que se autoafirma, ela não é aquilo que ela diz ser, tá? É simples assim. Eu estou falando uma questão, por exemplo, eu vi uma vez no meu feed, aqui no YouTube, um cara dizendo assim: olá, eu sou o escolhido 144. Eu fiquei assim, o que é isso de escolhido 144? Aí depois eu vi, olá, eu sou a escolhida 111. E esse escolhido tem relação com os 144 mil, sabe? As pessoas querem ser isso. Não quer dizer que ela seja, porque quem é não fala que é. Entende? Todo mundo tem a necessidade de ser especial, de ser importante. De fazer algo assim, né? Que enalteça a sua pessoa, inclusive na espiritualidade. Então, nós vamos ver muitas pessoas falando que é servo de Deus. Opa! Dizer que é servo de Deus, que é profeta, que é escolhido, que é ungido, todo mundo pode fazer, é simples. A questão é ser de fato. E quem é não fala, tá? Não fala. A Shimada, mãe, você falou. Eu não lembro de ter falado.
Eu posso ter escapado, porque afinal de contas, ninguém da magia tradicional tá fazendo isso que eu tô fazendo. Tem mago no YouTube? No YouTube? No YouTube tem, mas não é da magia tradicional, entende? Ninguém da magia tradicional chega pra ninguém e fala: oi, eu sou da magia tradicional. Mas por que você está fazendo isso agora, Chimanda? Porque eu tenho que deixar para os meus filhos. E para quem mais quiser, mas eu tenho que deixar. Meus filhos, eles não se limitam àqueles que eu coloquei no mundo, tá? Eu tenho outros filhos também, que não nasceram de mim. Né, Stephanie? Então, eu preciso garantir que o conhecimento continue. Mas eu não me autoafirmo nada. Eu me afirmo maga porque maga é como ser psicanalista. É como ser escritora. Não que seja uma profissão, né? Mas sabe, é a mesma coisa, é um título apenas. Nada demais. Agora chegar a dizer que eu sou a escolhida, eu sou a ungida. Quem é não fala que é. É tipo o que Yeshua disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Um escolhido, ele tem uma postura, ele tem algo na voz, ele tem algo no olhar, ele tem algo nos gestos, na energia. Ele não é confundido com a maioria que está aprisionada no padrão, no condicionamento. Ela se diferencia. Nada dela está dentro do padrão, sabe? É identificável. É identificável. E sim, é uma pessoa que se autoconhece e é autêntica. Quer dizer, ela vai nadar contra a maré, ela não vai ser igual a nada que a gente está acostumado a ver por causa do padrão, né? Então, bora, que já foi, eita, já foi tudo isso de vídeo. E eu não falei de, nossa. O primeiro dom é a sabedoria. É o dom que concede o saber dos sábios, que permite conhecer as leis e verdades sobre o mundo espiritual e que concede as maiores prosperidades. Prosperidade não está relacionada a dinheiro, não, tá? É o crescimento financeiro, intelectual, em todos os setores da vida. Essa é a prosperidade aqui. A sabedoria, esta sabedoria, ela é como a centelha divina, tá? É um assunto que a gente vai falar mais para frente, mas a sabedoria aqui, dentro dos dons espirituais, olha só que louco. Os 9 dons espirituais veio junto com a centelha divina. É a centelha que nos torna imagem e semelhança de papai, certo? Isso está inserido uma centelha da sabedoria. A sabedoria era um ser completo, que esteve junto com o papai no momento da criação. Ela se fragmentou. Então, essa sabedoria é um fragmento da sabedoria que antes era completa e está dentro
de cada um. Quer dizer, além de você ter papai dentro de você, você tem a sabedoria. E aí, né, não precisa falar muito da sabedoria. A sabedoria é o que nos permite identificar os grandes sábios. Os grandes sábios não são aqueles que especificamente alguém eleva dentro de uma religião, de um conceito. É a sabedoria, ela é natural, tá? Ela flui. Ela não é de livros, não é de formação acadêmica. Ela está muito além, é um olhar específico, mas que se funde a estados de espírito e de uma essência desperta, entendeu? Não é tipo esses sábios que são nomeados sábios dentro de uma vertente. Não é esse tipo de sabedoria que está falando aqui. É aquela sabedoria que, por exemplo, uma senhorinha lá da roça que lida com a lavoura, ela tem. A sabedoria que comunga com a natureza e aprende com ela, entende? Aí temos o segundo dom, que é o dom do conhecimento sobre as ciências espirituais, ou dom da ciência. Dentro da magia tradicional, é chamado de dom do conhecimento dos mistérios e da ciência, né? Na Bíblia é o dom do conhecimento sobre as ciências espirituais, ou dom da ciência. É o conhecimento sobre as ciências ocultas e espirituais, aquelas que permitem atuar sobre esta realidade a partir da realidade celestial e que se encontram reveladas nas Escrituras, não apenas a Bíblia. Toda a Escritura, por quê? Porque a espiritualidade não se contradiz. O mesmo conceito, ele está presente em várias escrituras de povos diferentes e crenças diferentes. Não há contradição. Isso sinaliza para uma verdade dentro do dom da ciência. Ela foi traga pelo dom da ciência, que é um conhecimento dos mistérios ocultos, não só do universo, da espiritualidade também, de outros mundos. O dom da ciência. Mas a ciência não é a ciência que nem física, biologia, química, não. A ciência da ciência, de saber, ter ciência. Embora, por exemplo, vamos usar o exemplo da magia tradicional. A magia tradicional, ela não está em nenhum livro, mas ela existe e é passada oralmente. Então, eu tenho ciência desse dom, desse conhecimento. O mesmo se dá com o dom da ciência. Conhecimento, a palavra conhecimento vem de conhecer, ter ciência, dom da ciência, né? Então, quem manifesta o dom da ciência ou do conhecimento das ciências espirituais, ela
enxerga, ela sabe todos os mistérios do ocultismo e espiritismo, lembrando que ocultismo não é nada macabro, sinistro, não. Ocultismo é o que está oculto, é o que não tem livros, é o que não está explícito, é o que é revelado, o que é esclarecido. É bom estudar a etimologia das palavras, né? O terceiro dom é a fé. A fé que é o meio por via do qual se consegue ver aquilo que não se vê, se consegue ascender ao mundo espiritual, se conseguem operar prodígios. Nossa, eu preciso editar isso aqui, tá horrível. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. A fé é o que possibilita você despertar todo o seu potencial, seus estados de espírito, seus carismas, aplicar, manifestar os carismas e alterar a realidade. A fé, aliás, a fé é a base dos 9 carismas, né? Sem a fé, nenhum dos carismas é possível. Quer dizer, o primeiro dom que deve ser despertado é a fé. E aí a Shimada, ela tem falado muito sobre fé aqui no canal exatamente por isso. Porque vocês, como buscadores, consequentemente, vocês vão despertar os outros dons. O dom da cura. O dom da cura é o poder de curas sobre a matéria. A cura num aspecto geral, tá? Cura do corpo, cura da mente, cura do espírito, cura no plano físico. Por exemplo, quando a Shimada faz a limpeza energética na casa dela, é um tipo de manifestação da cura, né? O reiki é a manifestação de cura. O Ikebana, não. Enfim, principalmente na filosofia oriental, há muitos conceitos de cura, não apenas no corpo físico, mas no ambiente também. Esse dom, ele se estende, né? É o quarto carisma, é o dom de cura. Depois temos o quinto milagre. O quinto dom é a operação de maravilhas. Este dom é raro. Este dom é raro. E Yeshua tinha esse dom. A operação de milagres, por exemplo, ele fez o seu amigo Lázaro ressuscitar. É o dom que possibilita a ressurreição, que faz o cego ver, o surdo ouvir, né? A cura nem sempre pode atuar nesses aspectos onde, por exemplo, a pessoa nasceu cega. Mas a operação de milagres ou a operação de maravilhas cura, né? Esse dom esteve presente, deixa eu ver.
Estou tentando procurar alguma coisa aqui que seja bíblico, que não tenha uma resposta lógica, né? Somente Yeshua na Bíblia realmente manifestou o dom da operação de milagres. Porque todo o resto que tem na Bíblia, por mais impressionante que seja, tem uma resposta científica, muitas vezes natural, para ter acontecido, né? Que nem, por exemplo, quando o Mar Vermelho se abriu. Ah, mas Deus mandou Moisés bater o cajado e o mar abriu. Quanto a bater o cajado, eu não sei, mas que Deus mandou, ele pode ter mandado sim. Por quê? Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, né? Ele sabia do evento que ia fazer com que o mar, que não é mar, é um rio, ele recuasse daquela forma, né? Vocês não sabiam, não? O Mar Vermelho não é um mar. Vamos confirmar? O Mar Vermelho é um rio. Ele ficou mar com um erro de tradução. Meu PC tá lento, meu note. Então, ele não é bem um mar não, viu, gente? Pode dar uma pesquisadinha, porque no original hebraico não é Mar Vermelho. Separa a África da Ásia, banhando o Egito, Arábia Saudita, Israel, Jordânia, Sudão. Pela proporção, ele pode parecer um mar, né? Mas eu sei não. Parece que na Bíblia, no original hebraico, não estava sendo relacionado a mar, mas a um rio vermelho. Era vermelho por causa do tipo de alga que tinha, né? Mas enfim, Yeshua com certeza manifestou este dom. Yeshua, na verdade, ele tinha os 9 dons manifestos, né? Algo raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Eu nunca conheci ninguém que tivesse os 9 dons. Yeshua tinha. Aí vem o famoso, conhecido dom de profecia. Esse dom acho que é o mais complexo dos 9 carismas. Por quê? Porque ele se abre. Ele se manifesta de diferentes formas, né? O dom de profecia, ele não possibilita apenas a comunicação direta com o papai, mas com todo o plano espiritual, ainda mais porque o dom de profecia, ele se liga aos outros dons, principalmente o de línguas.
E a confirmação de que existe mesmo o dom da profecia é: todo profeta ele terá manifestado o dom do discernimento, porque ele discerne espíritos, entidades, todos os seres de outras esferas. Ele discerne até a intenção. Por quê? Porque uma das manifestações do dom da profecia é a revelação. A revelação, ela atua desde o indivíduo até o coletivo. A visão, ela também é uma manifestação do dom da profecia. A premonição, sim, o profeta também é um oráculo, que eu falei num vídeo anterior, né? Aí o dom de discernimento, que é o próximo dom, e o dom de línguas, eles comprovam que um profeta é profeta. Só que o dom de discernimento, né, que é o dom de sentir, ver e dialogar com seres de qualquer esfera. Ele sabe exatamente identificar, inclusive quem traz as mensagens para ele, né? Agora, o dom das línguas, ele tem um detalhe interessante, que é um outro dom. Os dois, eles praticamente são um. Quem fala em línguas, interpreta línguas. Se o profeta ele estiver falando em uma língua que não é a dele, haverá um outro profeta que irá interpretar. Vocês estão entendendo? O dom de línguas ele não se manifesta aleatoriamente, que nem a gente vê em muito lugar, não. Não é uma expressão relacionada a uma exteriorização de êxtase emocional, não. É de fato uma comunicação ocorrendo. É como se o profeta, a sua boca fosse tomada para reproduzir uma mensagem que está sendo recebida. Se ele mesmo não interpreta, haverá um profeta no local com o mesmo dom que irá interpretar. Por isso que eu estou falando, o dom de línguas ele não se manifesta assim não. A qualquer hora, de qualquer jeito, não. Quem fala em línguas, interpreta em línguas. Se ele não estiver interpretando, haverá um outro profeta que irá interpretar. O dom de língua se manifesta quando a boca é usada para trazer uma mensagem. A mensagem, as mensagens, elas estão dentro dos pilares do dom da profecia. Exortar, consolar e edificar. Não manifestar êxtase, celebrar. Então, embora esteja aqui que o dom de línguas
estranhas, que não é a língua dos anjos. Nossa, como distorceram as coisas, né? Quem fala em línguas estranhas não fala a língua dos anjos. Ainda mais porque os anjos falam qualquer língua, eles até falam telepaticamente. Não existe a língua oficial dos anjos. Quem fala em línguas fala uma língua que não é a sua própria. Vai falar uma língua que nem conhece, que não aprendeu. Por quê? Porque está reproduzindo uma mensagem que está recebendo através do dom da profecia. É simples assim. Esse auê que nós vemos com tanta gente falando alto, uma suposta língua estranha, não é dom de línguas, tá? Desculpa, mas a verdade tem que ser dita. E embora o dom de línguas estranhas esteja separado aqui como um outro dom, um dom diferente ao dom de interpretar, né? É o mesmo dom. Quem fala interpreta. Um confirma a presença do outro, entende? Por isso que eles estão... Normalmente, clarividentes, audiovidentes, eles têm o dom de línguas, eles ouvem, eles reproduzem, eles interpretam o que eles ouvem. Eles também recebem mensagens telepáticas e eles vão além do filtro, né? Eu tenho que refazer esse... Na época eu concordei muito com esse post que eu compartilhei no blog. Agora eu acho que ele precisa de uma edição. A profecia, na verdade, segundo a Bíblia, o mais precioso dom do Espírito. Porque está escrito: aspirai os dons do Espírito, principalmente da profecia. E não é bem isso, não, né? Não é que ele é o mais precioso. Este versículo não está dizendo que o dom da profecia é o mais precioso. É que é o dom mais complexo. E é o dom que se liga, se conecta aos demais dons. Então, há uma grande probabilidade de quem manifesta o dom da profecia manifestar os demais numa reação em cadeia, entende? Então, o dom da sabedoria, o dom da ciência, fé, cura, operação de maravilhas ou milagres, profecia, línguas e interpretação de línguas e discernimento. Os 9 dons ou 9 carismas. Aí eu vou fazer o quê? Entre um intervalo e outro dos temas que virão, eu posso falar, esmiuçar um dom por vez, por vídeo, né?
para ficar mais explicadinho, que afinal de contas são 9, né? Deu 1h10 de vídeo. É muito complexo cada dom para falar de todos no vídeo só. Então, eu vou trazer temas onde eu vou falar de um dom de cada vez, para ficar bem mais claro, né? Tá muito bíblico. O que a Shimada sabe dos 9 carismas não é apenas bíblico, né? Não é apenas dentro do pentecostalismo, é também na magia tradicional. Em se tratando de dons que estão presentes em todos os seres humanos, esses dons, a mente foi condicionada a acreditar que esses dons se manifestam apenas se a pessoa ela tiver uma religião específica. Não. Você tem que ter um relacionamento com a espiritualidade, principalmente com o papai, com quem você pode falar diretamente. Porque, na verdade, te ensinaram que você fala com os seres da espiritualidade para que os seres da espiritualidade levem sua causa a papai. Não. É o contrário. Você fala com papai, papai dá ordem aos seus filhos ao teu favor. Não existe intermediário entre você e papai, sabe? Você fala diretamente com ele. E se você precisar de auxílio, qualquer um que seja, até mesmo de um ensinamento, ele dará ordem a teu respeito. Simples assim. Até a oração foi ensinada errado. Que você tem que orar para alguém pegar, levar a tua causa aos pés de papai. Não, a tua causa não chega aos pés de papai, chega no ouvido do papai. Eu já falei isso em um vídeo anterior, né? Ele tem os ouvidos atentos ao seu clamor. É quando o vídeo onde eu falo do Salmo 34, se eu não me engano. Os ouvidos dele estão abertos ao seu clamor o tempo todo. Como assim? A tua causa é qualquer coisa que é jogada aos pés dele? Não. Se chega aos ouvidos dele, você fala, ele ouve. Ele está pronto para te ouvir. A contradição bíblica está no que é dito no Velho Testamento e o que está no Novo, né? Só que o que está no Velho Testamento tem muito da tradição judaica. Claro, tem conselhos muito relevantes para os gentios? Tem. Esses conselhos, inclusive, fazem parte da filosofia oriental. Então, o Velho Testamento, ele corresponde mais, levando-se em consideração que não existe um intercessor. Os seres da espiritualidade, independente de você estar manifestando algum dos dons aqui, como de línguas e de discernimento, você não manda nos seres da espiritualidade, você fala, olha, leva a minha causa para papai, eu preciso disso, eu preciso de uma solução para isso.
eu preciso de uma cura para isso. Aí eles vão lá e leva para papai, chega na frente dele, ó, aquela tua filha lá, aquele teu filho lá, tá precisando disso aqui. Não é assim. Você fala com o papai chega para os filhos dele e fala, ó, vai lá no meu filho, na minha filha, trabalha lá para esse resultado acontecer. Aí você ora, você jejua, você faz banho, você faz seus rituais, nada funciona. Por quê? Porque te ensinaram tudo errado. Mas como te ensinaram tudo errado? Não esclarecendo da forma correta, distorcendo tudo, ou nem fazendo o favor de esclarecer, né? Aí fica complicado. Você acaba ficando dependente de uma crença, de uma religião, para se desenvolver espiritualmente. Por quê? Porque a base que você recebeu na tua infância, que vem da tua família, não foi esclarecido muito bem. A tua primeira religião também não. A tua primeira religião tem uma influência muito grande no que você vai acreditar ou não ao longo da vida, né? Então, a partir do momento que você é dependente de uma crença, das regras, leis, dogmas, doutrinas de uma crença, para você se manter num caminho, você está se colocando, se rendendo a um padrão. A espiritualidade, quando ela liberta de padrões, sabe? Ela liberta de várias coisas, uma delas é os padrões. Padrões são nocivos. Padrões anulam a unicidade com que papai fez cada um de nós. Ué. Entendem porque o ateu acredita que a Bíblia é controversa? Não é bem que a Bíblia é controversa, né? É o que ensinaram dela e as práticas que não condizem com o que ensinam e com o que está escrito. E aí, nós precisamos acreditar em alguma coisa, né? Porque no fundo todos nós acreditamos. Só que com tudo que nós vemos no mundo, acreditar exatamente em quê? Acredita no que você sente. É por isso que isso é dito tantas vezes. O que você sente. Acredita no que você sente, porque papai é algo de sentir. Nós não temos, mas nós sentimos. Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.